Minha esposa e eu sempre tivemos uma vida de casados maravilhosa. Desde o início, compartilhamos sonhos e planos para o futuro, incluindo a ideia de ter filhos e construir uma família sólida e amorosa. Ela, com seus 25 anos, sempre foi uma mulher carinhosa e dedicada, e eu, aos 27, me sentia sortudo por tê-la ao meu lado. Nossa casa era um refúgio de paz e felicidade, onde cada dia era uma nova oportunidade de fortalecer nosso vínculo e criar memórias inesquecíveis. A filha da irmã da minha esposa, uma garotinha adorável, também fazia parte do nosso cotidiano. Ela não tinha pai, e eu sempre me sentia tocado por essa ausência em sua vida. Por isso, fazia questão de passar tempo com ela, jogando videogame e tentando ser uma figura de apoio e diversão. Ver seu sorriso e ouvir suas risadas era uma das coisas que mais alegrava meus dias. Eu queria que ela sentisse que, apesar de tudo, havia alguém que se importava profundamente com ela. Nossa rotina era tranquila e cheia de amor, até que um evento inesperado começou a abalar nossa estabilidade. Tudo começou a desmoronar em uma reunião de família que eu não pude comparecer. Tinha uma reunião importante no trabalho, e, embora eu quisesse estar com minha esposa e nossos familiares, não consegui me ausentar. Aquele dia parecia normal até que recebi um telefonema urgente da minha esposa. Ela estava extremamente zangada, quase histérica, e me pediu para ir imediatamente à casa dos pais dela. A urgência em sua voz me deixou alarmado, e ela disse que era uma situação de vida ou morte. Sem pensar duas vezes, menti para meu chefe, alegando uma emergência médica, e saí correndo do trabalho. Cheguei à casa dos pais dela com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ao entrar, fui recebido por uma cena caótica. Minha esposa estava chorando copiosamente, e seus pais estavam visivelmente perturbados. Assim que me viram, começaram a gritar comigo, me xingando e me acusando de algo que eu jamais poderia imaginar. A confusão e a dor nos olhos da minha esposa eram palpáveis, e eu me senti impotente diante daquela situação. Tentei acalmá-los, mas eles estavam determinados a me acusar de traição. Minha esposa, ainda em lágrimas, me mostrou um desenho feito pela filha da irmã dela. No papel, eu e a irmã da minha esposa estávamos nos beijando. Fiquei completamente atordoado. Como um simples desenho poderia causar tanto tumulto? Minha esposa acreditava que a menina havia desenhado o que tinha visto, e isso a fez duvidar de mim de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. A dor da acusação injusta era esmagadora, e eu não conseguia entender como nossa relação, construída com tanto amor e confiança, poderia estar sendo destruída por um desenho infantil. Tentei argumentar, dizendo que a menina tinha apenas 6 ou 7 anos e que o motivo do desenho poderia ser qualquer coisa. Mas meus argumentos caíam em ouvidos surdos. Eles continuavam a me acusar e a dizer coisas extremamente desagradáveis. A situação era insustentável, e eu sabia que precisava fazer algo para esclarecer tudo. Pedi que fossem perguntar à criança por que ela havia desenhado aquilo. Eu precisava de uma explicação que pudesse trazer alguma lógica para aquele caos. E assim, com o coração pesado, esperei enquanto eles iam falar com a menina, na esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. Enquanto esperava, senti uma mistura de raiva e desespero. Como minha esposa podia acreditar em algo tão absurdo? A confiança que sempre tivemos um no outro parecia estar desmoronando diante de meus olhos. Eu me perguntava como um simples desenho poderia ter tanto poder sobre nossos sentimentos e nossa relação. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e eu me sentia cada vez mais impotente. O silêncio na sala era opressor, interrompido apenas pelos soluços ocasionais da minha esposa. Finalmente, eles voltaram com a criança. A menina, inocente e sem entender a gravidade da situação, explicou que havia desenhado aquilo porque queria que eu e a irmã da minha esposa ficássemos juntos. Quando minha esposa perguntou se ela tinha nos visto fazendo aquilo, a menina respondeu que não. A simplicidade e a sinceridade na resposta da criança deveriam ter sido suficientes para encerrar a discussão, mas a tensão na sala ainda era palpável. Eu esperava que essa explicação trouxesse algum alívio, mas a desconfiança já havia plantado suas raízes. Minha raiva começou a crescer. Como minha esposa podia duvidar de mim tão facilmente? Por que a confiança dela em mim era tão frágil que um desenho infantil podia abalar nossa relação dessa maneira?
As palavras duras que ela e seus pais haviam dito ainda ecoavam na minha mente, causando uma dor profunda. Eu me sentia traído pela falta de fé dela em mim, e isso me machucava mais do que qualquer acusação. Tentei manter a calma, mas a frustração era evidente em minha voz quando perguntei como ela podia acreditar em algo tão infundado. A discussão continuou, e eu percebi que nossa relação estava em um ponto crítico. Minha esposa, ainda abalada, disse que eu estava exagerando e me chamou de nomes que nunca pensei ouvir dela. A situação parecia sem saída, e eu não sabia como poderíamos superar aquilo. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir, e eu temia pelo futuro do nosso casamento. No fundo, eu ainda a amava profundamente, mas a dor da desconfiança e das acusações injustas era quase insuportável. Eu sabia que precisávamos encontrar uma maneira de restaurar a confiança e o amor que sempre tivemos, mas naquele momento, tudo parecia perdido. Pedi que todos se acalmassem e sugeri que conversássemos com a criança novamente, desta vez de maneira mais tranquila e compreensiva. Precisávamos entender melhor o que a motivou a fazer aquele desenho. Minha esposa, ainda relutante, concordou, e juntos fomos falar com a menina. Ajoelhei-me ao lado da criança e perguntei gentilmente por que ela queria que eu e a irmã da minha esposa ficássemos juntos. Ela, com a inocência típica de sua idade, disse que achava que seria divertido se todos nós fôssemos uma grande família. A simplicidade de sua resposta me tocou profundamente. Ela não tinha noção do impacto que seu desenho havia causado. Expliquei isso à minha esposa, tentando fazê-la ver que a imaginação de uma criança não segue a lógica dos adultos. A menina apenas queria ver todos felizes juntos, sem entender as complexidades das relações adultas. Minha esposa começou a chorar novamente, desta vez de maneira mais contida. Ela percebeu o quanto havia sido injusta comigo e o quanto a situação havia sido mal interpretada. Seus pais, que até então estavam furiosos, também começaram a se acalmar. A verdade, finalmente, estava clara para todos. A criança não tinha visto nada, não havia traição, apenas a imaginação fértil de uma menina que queria unir as pessoas que amava. A tensão começou a diminuir, e eu senti um alívio, embora a dor da desconfiança ainda estivesse presente. Nos dias que se seguiram, minha esposa e eu tivemos muitas conversas profundas. Falamos sobre a importância da confiança e como precisamos trabalhar juntos para reconstruí-la. Ela se desculpou repetidamente, e eu, embora magoado, sabia que nosso amor era forte o suficiente para superar aquilo. A irmã da minha esposa e sua filha se mudaram da casa dos pais dela, buscando um ambiente mais tranquilo. Quanto a nós, decidimos que precisávamos de um tempo para nos reconectar e fortalecer nosso vínculo. Sabíamos que seria um caminho difícil, mas estávamos dispostos a percorrê-lo juntos, com a esperança de que nosso amor e nossa confiança se tornassem ainda mais fortes. Nos dias que se seguiram ao incidente, a atmosfera em nossa casa era de reflexão e tentativa de reconstrução. Minha esposa e eu sabíamos que precisávamos trabalhar juntos para superar a crise de confiança que havia se instalado entre nós. Decidimos buscar terapia de casal, algo que nunca havíamos considerado antes, mas que agora parecia essencial para restaurar a harmonia em nosso relacionamento. As sessões foram intensas e emocionantes, revelando feridas que precisavam ser curadas e fortalecendo nosso compromisso de sermos honestos e abertos um com o outro. Durante uma dessas sessões, minha esposa compartilhou como a insegurança e o medo de perder nossa relação a fizeram reagir de maneira tão extrema. Ela explicou que o desenho da criança havia tocado em um ponto sensível, trazendo à tona medos que ela nem sabia que tinha. Eu, por minha vez, falei sobre a dor de ser acusado injustamente e como isso abalou minha confiança nela. Foi um processo doloroso, mas necessário. A cada conversa, sentíamos que estávamos dando pequenos passos em direção à cura. Enquanto isso, a irmã da minha esposa e sua filha estavam tentando se ajustar à nova vida longe da casa dos pais. Mantivemos contato, e eu fiz questão de deixar claro que não havia ressentimentos. A menina, com sua inocência, não tinha culpa de nada, e eu queria que ela soubesse que ainda podia contar comigo. Minha esposa também se esforçou para manter um relacionamento saudável com a irmã, entendendo que a distância física era uma medida temporária para que todos pudessem respirar e se recuperar do tumulto emocional. Com o tempo, começamos a ver sinais de recuperação.
Pequenos gestos de carinho e confiança começaram a reaparecer em nosso dia a dia. Decidimos renovar nossos votos, não em uma cerimônia grandiosa, mas em um momento íntimo, apenas nós dois, reafirmando nosso compromisso de amor e lealdade. Sabíamos que a jornada para reconstruir a confiança seria longa, mas estávamos determinados a seguir em frente juntos. A experiência nos ensinou o valor da comunicação aberta e da compreensão mútua, e, apesar da dor, saímos mais fortes e mais unidos do que nunca.